Muito bem, boa noite, bem-vindos. Agradecer a todo mundo que está aqui para assistir essa palestra que a gente já está amando com a Dani. Aqui no nosso grupo Gap Neuroarc, que tem essa nossa missão de conectar as pessoas para promover, para divulgar voluntariamente tudo que tem a ver com arquitetura, com vida descomplicada e muitas coisas nesse sentido também. Então, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Vamos começar, Ive, com você. Para quem não me conhece, eu sou a Ive, sou coordenadora de gestão de projetos aqui do Gap NeuroArc, e muito honrada de receber a Dani. Queria agradecer a Vânia, nossa colega aqui de grupo, que trouxe essa profissional incrível, que a Dani vai falar sobre cores. Eu vou dar um breve resumo do currículo da Dani para vocês que não conhecem ainda ficarem sabendo o que ela faz. Ela é criadora do perfil Esse Detalhe Você Não Viu. Ela é apaixonada por cores, designer e arte, designer multidisciplinar, artista gráfica, co-hunter. Falei certo, Dani? Co-hunter. Docente da NeuroArc, Academia Brasileira de Neurociência Aplicada à Arquitetura. Também fui aluna da Dani no IED, Instituto Europeu de Design, especialista em cores aplicadas ao design, certificada em História da Arte pelo MIS Neurociência e Arte, Neurociências e Comportamento e pós-graduando em Neurociência e Psicologia Positiva pela PUC. Ela é associada da Procor Brasil, único representante brasileiro da AIC, Association Internationale de La Couleur, e designer convidada pela... Oi? Francês esse nome. É francês. Ah, Muito né? chique, Dona, isso é muito chique. Designer convidada pela CMG, principal Associação Internacional de Cores, com missão de criar informações de previsão de cores e tendências. Para quem quer conhecer o trabalho da Dani, o Instagram dela é esse.detalhe.você.não.viu. Isso, João, sigam a Dani no Instagram. Me sigam no Instagram. Vamos lá, né? Então, só para complementar um pouquinho antes, boa noite a todos. Eu sou o João, sou o coordenador de pesquisas do grupo. Queria dar boas-vindas a todos, em especial a Dani também, por ter aceitado o convite de estar conversando com a gente. Hoje ela vai estar trazendo a temática, então, desmistificando a cor e está abordando um pouquinho sobre esse papel tão importante que ela tem, né, tanto nas nossas questões emocionais, no nosso comportamento, na nossa percepção. Então, seja bem-vinda, Dani, fique à vontade, a palavra é sua. Ai, obrigada, João. Então, eu estava falando, né, um pouquinho antes, o objetivo aqui não é ser uma aula, eu tentei não trazer também um conteúdo denso, né, com informações, né, pesadas, tentei trazer de forma mais gostosa. Eu quero trazer para vocês um novo olhar para a cor, né, conseguir ver de forma diferente. Porque a gente estava falando, a gente não experimenta a cor, a gente já nasce, né, a gente nasce desde que a gente é bebê, vendo cor, né? Quando a gente nasce, já vem meio embaçadinho, né? Mas vocês entendem o que eu tô falando. A gente já vem com esse aparelho, né? Funcionando para ver colorido, mas a gente não aprende a experimentar a cor, né? Então, acho que tem toda a potência que ela tem. E é tanto, né? É igual, num comparativo, é um pouco igual vinho, né? Sabe aquele pessoal que experimenta e fala, esse aqui é uma uva Shiraz com notas de nozes, com não sei o quê, com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E você fala, gente, como é que a pessoa tá cheirando tudo isso? Eu sinto cheiro de vinho, né? Então, olha só, a gente pode aprender também a experimentar a cor, a conseguir diferenciar, né, tonalidades, saturação, luminosidade, temperatura, as dimensões da cor, as combinações, porque também existem muitos entendimentos generalistas, né? O vermelho serve para isso, o verde serve para aquilo. Deixa eu pegar aqui, ó, a minha criança.
o azul para outra coisa. Então tá, gente, mas qual? Qual azul? Qual verde? Qual laranja? De que tonalidade a gente está falando? Será que todas as tonalidades se comportam da mesma forma? Então, não, né? As proporções, como elas estão sendo usadas também, isso muda. Né? A ordem dos fatores altera o produto. Né? Como você usa a cor, as combinações que você faz, tudo isso altera, tá? Altera a nossa leitura cromática. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Espera só um minutinho que eu estou dando aqui um... Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Então, tá, eu vou pôr esse quadradinho aqui embaixo, que pelo menos eu consigo ter um parâmetro aqui de que tem alguém. Tem alguém me vendo. Né? Ai, gente, espera que ele tá meio doido aqui, meu mouse. Bem, aí ele já me apresentou, né? Mas só para dar uma reforçada, eu não sou arquiteta. Eu também não sou psicóloga, tá? Então eu tenho aqui, eu coloquei pós-graduanda, mas eu já finalizei a minha pós-graduação em neurociência e psicologia positiva. É na área da saúde, né? Mas eu não sou nem neurocientista e nem psicóloga, tá, gente? Eu sou só uma apaixonada pelo assunto. Já fiz, né? Tem algumas certificações em neurociência também, neurociência e arte. Então, fui aí também um pezinho na neuroestética, né? Neurociência e comportamento, tem essa pós-graduação agora. Eu trabalho em várias frentes do design, então design gráfico, design de produto e design de interiores. Então, eu tenho a especialização em design gráfico. Durante a minha trajetória, aí, mais de 25 anos, eu tive a oportunidade de passar pelo produto também. E também fiz uma especialização em interiores, então acabei também trabalhando com interiores, tá? Então, a vantagem é que eu pude experimentar cor em diversas superfícies, em diversos formatos, em diversas possibilidades. Pude experimentar, pude ver, né, como o uso da cor, ele é diferente. Ele é diferente, né? Quando você trabalha no ponto de venda, quando você trabalha na casa de uma pessoa, quando você trabalha na marca, quando você trabalha na roupa, o nosso olhar é diferente, não é tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, isso é meio igual limão, né? Então, assim, limão é fruta, ok. Mas se eu esperei mandar fazer um suquinho, se eu ponho ali uma cachaça, vira uma caipirinha, ele serve para temperar uma comida salgada, ele pode fazer doce, ele pode... coloca cravo, espanta mosca, né? Serve como remédio. Depende do uso, depende do contexto, tá? Então, aí também, dependendo do contexto e do uso, ele vai ter um resultado diferente, assim como a cor. Então, aqui alguns projetos, né, que tive a oportunidade de fazer, desde embalagem, marca, mostra, vitrine, escritórios, publicidade, mídia, os mais variados. Esse aqui de cima, da Cooperalco, foi o último que eu fiz esse ano, tá? Então, esse é produto, eu fiz toda a estratégia de estudo cromático para a Cooperalco, né? Que hoje é a maior, a líder de mercado, a líder do segmento de álcool no Brasil, né? Então, eu fiz essa pesquisa para eles, era um lançamento, esse produto é um produto novo, então quais seriam as cores adequadas para esse público, sabendo que era um lançamento, é um produto que não tem concorrente no mercado, então eu fiz esse estudo tanto para o líquido, fez um barulhinho, tanto para o líquido quanto para a embalagem. Aí depois todo esse estudo, eu fui para o laboratório desenvolver o líquido com eles, né, para acertar a cor, e a parte impressa foi enviada para a agência que desenvolveu o rótulo. Então, para vocês saberem as possibilidades que a gente tem, né, trabalhando com cor. E hoje, né, o assunto que eu queria conversar com vocês é um pouquinho disso, desses mitos da cor que a gente carrega, né? Então, queria mostrar para vocês algumas coisas o que funciona e o que não funciona. Então, vamos lá, né? Um primeiro exercício aí. Não tem certo e errado, tá? Mas quando vocês olham vermelho, para vocês isso aí tem algum significado, significa algo, não? Vermelho significa o quê?
quando eu falo vermelho? Intenso. Intenso, paixão, Vida. Vida. vida, né? Então, o vermelho, ele traz aí um significado, né? Para quase todo mundo que a gente pergunta o que significa o vermelho, a pessoa vai falar. Vamos lá para um assunto diferente. Uma vez a minha filha, pequenininha, ela chegou para mim e perguntou: mamãe, o que significa ser de virgem? Aí eu falei assim: nossa, mas ela é tão pequena, o que ela está querendo saber de signo, né? Ixi, gente, espera que eu fui tentar fechar aqui uma janelinha. Que ela está querendo saber de signo. Aí eu falei, ai, filha, é quem nasce no final de agosto até o final de setembro. Aí ela: não, mamãe, significa que quem é de virgem gosta de tudo perfeitinho. Olha só, aí ó, nós com o significado. Uma outra coisa, né, que a gente tem muito essa relação de o que significa, é quando a gente tem aquele sonho doido, sabe? Que a gente acorda, você fala: meu Deus, que sonho doido, que maluquice, né? Eu coloquei um papagaio, que teve um dia aí que eu sonhei com um monte de papagaio, e aí a gente acorda e vai fazer o quê? A gente já corre para ir para o Google, né? A não ser, eu tinha até um livrinho de sonhos, né? Que se a gente acordava, o significado de sonhar com o papagaio. Que a gente, assim, as coisas não podem ser abstratas. As coisas têm que ter um significado. Né? Inclusive, isso pertence tanto ao ser humano que Ernest Cassirer, que é filósofo, né, no livro Ensaio sobre o Homem, ele traz isso, ele fala sobre o animal simbólico, né, que o homem, ele é um ser que constrói a sua realidade à medida que cria signos e símbolos. Isso pertence a gente. Inclusive, é uma das coisas que diferencia a gente quanto espécie, né? Outras coisas pode ser que outros animais sintam, eles percebam, mas ter algo abstrato e trazer aí um significado, um simbolismo para aquilo, isso pertence a gente. Inclusive, foi uma coisa que eu, né, falei ontem num post. Isso é tão curioso, que quando a gente não consegue encontrar sentido na coisa, a gente não consegue atribuir nenhum significado, nenhum simbolismo, aquilo para de fazer sentido, a gente atribui ao divino, né? Então, por quê? É uma forma daquilo significar algo, ainda assim. Não consigo encontrar a resposta, então é de Deus. Pronto, já significa alguma coisa. Significa que Deus mandou isso para mim e está tudo bem. Então, olha como significar, né, simbolizar pertence a gente, é inerente ao ser humano. Então, olha só, significar e simbolizar isso faz parte da nossa essência, é algo que pertence ao ser humano. Só que, quando a gente traz isso na nossa relação com a cor, uma cor ela pode significar e simbolizar muitas coisas diferentes. Então, olha só, a produção do simbólico é condição imprescindível para a captação do sensível, possibilitando a relação do homem com o mundo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma papoula e um avião. Os dois, eles têm uma relação com guerra. Só que a papoula, ela é um símbolo de paz, né? Então, depois de todos aquele sangue derramado dos soldados, então, não foi em vão, e agora eles têm paz, né? Acho que é no Reino Unido que eles usam, inclusive, tem uma época do ano que eles usam, uma festividade, que eles usam a papoula, né, no bolso, remetendo a isso. E aí a gente tem aí o avião vermelho, que ele tem uma relação com o barão vermelho, que aí já tem esse simbolismo de força e de coragem, né? Porque o Barão Vermelho, ele foi o piloto de combate mais famoso de todos os tempos. Inclusive é nome de banda aqui no Brasil, né? Barão Vermelho, quem não sabe, esse nome surgiu daí. Foi um dos pilotos mais famosos de combate. Então, olha só, a gente tem o vermelho, são dois elementos distintos, tem uma relação com guerra, mas tem aí, traz um contexto diferente, né? Comunicam informações diferentes. Então, a cor, ela também pode ter uma relação com um significante, ela faz parte aí de um código, né, que a gente usa no nosso dia a dia. A cor traz para a gente informação até para a nossa existência, né? A gente usa a cor e a gente nem percebe. Você vai no mercado, você vai comprar uma banana, qual é acho que talvez o principal critério, né, para a gente comprar a banana, ver se ela está verde ou está amarela. Inclusive, esse é um dos maiores problemas dos daltônicos,
porque para eles todas as bananas são esverdeadas, né? Eu tenho, né, algumas pessoas que são daltônicas, que a gente conversa no Instagram, e teve um rapaz, ele é super divertido, gente, não vou lembrar o nome dele, mas ele fala assim que todo daltônico todo daltônico em algum momento da vida aprende a comer banana verde, né? Porque eles não conseguem diferenciar e esse é um problema na hora que eles vão comprar no supermercado, na feira e por aí vai. Então é um critério da gente escolher comida, né? Para nossa sobrevivência. E uma cor, ela pode ter, como eu falei, né, da história do papoula, olha só, gente, significados diferentes. Então, o amarelo é sempre alegria? Não. Pode ter aí, ó. Aqui a gente está trazendo essa relação com a espiritualidade. Do outro lado, a gente tem uma relação com o perigo. Olha só, o vermelho é paixão, é raiva, né? O que vocês falaram lá no começo, né? Mas também, assim, eu perguntei fora de um contexto. Olha só a história do MASP, né? Eu acho que muitos aqui sabem que quando o MASP ele foi executado, essas colunas, elas eram no concreto. Só que aí, num determinado momento, elas começou a ter uma infiltração, eles precisaram reformar. Eu acho que essa reforma deve ter ficado toda bugada, né? Pelo que eu li, ficou tudo aparecendo, manchado. Eles devem ter detonado, né? Na hora que eles foram remendar essas infiltrações, essas colunas. E aí era necessário pintar. Como o projeto original da Lina era vermelho, a Lina mesmo falou, gente, vamos pintar de vermelho. Só que isso, gente, já era os anos 80. Olha só, quando a Lina projetou, a gente estava ali no auge de uma ditadura. A Lina, ela tinha uma relação próxima, né, com os partidos comunistas. Aí imagina, a mulher projeta um prédio no meio da Avenida Paulista com uma baita coluna vermelha. O que ela está querendo, né? Isso já ia soar como uma afronta. Então, olha só como a cor comunica, e ela pode comunicar coisas distintas, né? Coisas mais variadas, dependendo do contexto. Uma outra coisa totalmente diferente aqui do lado, isso é uma roupa, um traje de noiva oriental, né? Um traje típico, né? De uma noiva oriental. Então, olha, um casamento. Lá em Portugal, a gente tem no Minho os trajes de noiva, os trajes típicos, né? A noiva é preto, é um veludo preto. Aí você fala, gente, que loucura é essa, uma noiva de preto? O que acontece? Isso também é uma relação que existia com a cor. Não é todo mundo que podia ter acesso, que tinha acesso a tecidos tingidos, a tecidos pigmentados ou ao pigmento. Tingir algo de preto, gente, se a gente pegar aí, né, 1800 para lá, não era uma coisa fácil, né? Adquirir, né, um tecido preto era um tecido que tinha que ter um grau de pigmentação muito forte, né, muito pesado. Então, se casar com preto era mostrar posses, né? Então, sou rica, né? Tô casando com roupa escura, né? Olha só que coisa curiosa. Quer dizer, a minha avó, ela conta que ela casou de marrom, né? Então, coisas que nem passam na cabeça da gente, né? Noiva é branca, noiva é branca, noiva é branca. Não, né? Então, essa história é construída nesse nosso universo contemporâneo. Mas existem outras relações com a cor, né? Preto pode ir também desde o elegante a simbolizar, trazer essa relação de morte, né? De velório, de falecimento. A mesma coisa os violáceos, né? Hoje, né? A gente tem muito essa relação dos violetas, dos malvas, né? As madrinhas, né? As noivas gostam das madrinhas, né? Usarem essas tonalidades. Só que, para minha avó, violeta era uma cor de gente morta, né? Era cor de morto, era cor de caixão. Também tem toda uma história por trás disso, né? Nem dá para a gente ir entrando muito nesse assunto, mas para vocês verem como as interpretações também vão se diferenciando de épocas para épocas, né? Violeta também é a cor do clero e também é cor de outros grupos, né? Também pode simbolizar, pode remeter, né, a uma leitura de outros grupos. Então, olha só quanta riqueza, né, a gente não tem nesse universo da cor. Então, não é só, isso é cor disso, isso é cor de alegria, isso é cor de fome, né? Roxo e a quaresma. É isso mesmo, e tem essa relação, né? Porque eles, na Igreja Católica, eles cobrem os santos com essa tonalidade violeta.
Aí eu não ia falar, mas eu não me aguento, né? Eu gosto de contar as histórias. E aí, da onde que vem essa história do violeta? Para fazer o violeta, ela é uma cor que ela é feita, era feita com molusco, lá desde Constantinopla, pororó. E para fazer esse pigmento, tinha que, né, eles cozinhavam, a gente devia ser uma coisa nojenta. Eles cozinhavam lá os moluscos, colocavam nos tecidos, depois esse tecido era curado no sol. Então ele precisava do sol, o sol queimava e ele ficava violeta. Então, o que acontecia com essa cor? As outras cores, quando ficavam expostas no sol, elas desbotavam. Já o violeta, ele era feito pelo sol, então era uma cor que não desbotava nunca, era uma cor eterna. O violeta tem essa relação com eternidade. Exatamente por isso que os caixões pelo lado de dentro, eles eram forrados de violeta. Porque a morte não acaba em si, morrer é vida eterna. Então, olha que simbolismo maravilhoso. Só que essa é uma história que ela não é passada para frente, a galera não fica sabendo, aí ela só vai lá, a pessoa morreu, vê o caixão roxo, aí começa, roxo é cor de morto, roxo é cor de morto, né? Mas olha só como a cor não apareceu ali do nada, alguém pensou o roxo e isso tinha um sentido, né? Uma coisa importante para vocês também sempre pensarem, mas por quê? Né? Por que escolheram essa cor? Por que o laranja tem essa relação com energia? Da onde veio isso? Né? Então, tentarem buscar aí a fonte das histórias. Ó aqui, ó. Qual é o time? É uma pergunta para vocês. O que vocês me respondem? Ó aqui, ó, a Ivy já falou, é Palmeiras. Alguém mais? Ixi, eu abri aqui uma tela, gente. Fui ver o chat. Ó, a Ivy falou Palmeiras. Ninguém mais? Alguém mais tem alguma sugestão? Qual é o time? Ó, Guarani, ó. A Érica já. Grêmio. É. Então, mas olha só que louco, né? Eu escrevi só uma frase. Qual é o time? Em partes, essa frase faz algum sentido? Vocês deduziram o que eu estava perguntando, porque existe uma cor verde no fundo. Eu não perguntei esta cor, ela pertence a qual time? Eu perguntei qual é o time? E vocês já, né, o cérebro, ele completou, ele foi lá na frente, porque é isso que o nosso cérebro fica fazendo toda hora. Ele fica buscando relações com as coisas. Então, quando algo parece até confuso, ele vai buscar um sentido, né? E isso é uma coisa que a gente aprende também em neurociência, as coisas têm que fazer sentido, né? Então, olha só o poder da cor. Só tinha um verde no fundo e vocês já associaram que eu estava perguntando de um time específico. Não está errado, é só uma coisa para se pensar. Então, assim, e buscando essa nossa relação de buscar um sentido, né? Buscar aí um significado, né? Acho que nessa nossa angústia, né, de querer respostas rápidas. Olha só o que a gente vai encontrando pela internet, né? A gente vai encontrando respostas que às vezes são bem simplificadas, às vezes vale a pena a gente. Inclusive, eu já vi isso, gente, até em portais que falam de neurociência e marketing, né? Ah, e essa é uma cor que traz. O azul é uma cor que traz confiança. Então, eu vou pôr confiança aí no. Deixa eu ver quem está aqui com confiança. IBM. Mas a Ferrari, que ali está no amarelo, ela não precisa confiar no carro da Ferrari. Confiança é de menos, né? Imagina. Coca-Cola, confiança, não preciso ter confiança. Né? O que mais? Yahoo, confiança. Puma, né? Apple, eu não preciso confiar nessa marca. Gente, assim, é tão que não faz sentido que eu acho que passar confiança é uma premissa básica, né? É igual o nosso cliente, quando ele fala: o que você quer nesse espaço? Eu quero conforto e bem-estar. Ah, e ainda bem que você quer conforto e bem-estar, né? Porque senão eu ia fazer tudo desconfortável, tudo escangalhado, eu nem ia me preocupar com isso.
tem coisas que são premissas básicas, né? A gente nem precisa parar para pensar. Outra coisa que a gente, né, olha aqui, você tem Apple, Cartoon Network, Nike, aquele ali não é Hyundai, é Honda, né? Tudo, se a gente pega aqui no equilíbrio, né? Tudo no mesmo balaio. Gente, então é assim, ó, só resumindo. Isso aqui não faz muito sentido, tá? Então eu acho que isso aqui é só para tentar sanar uma angústia da gente, né? De respostas rápidas, né? Outra coisa, né? Se a gente pegar e voltar, se a gente pegar assim, quem foram as agências, as grandes empresas, os designers que fizeram essas marcas, né? Com certeza eles não pensaram na tonalidade só pensando nessas características, né? De aceitação, criativo, confiança, né? Vai muito além disso. Isso aqui é uma outra coisa, né? Que isso também é curioso, né? Essa nossa angústia de querer respostas, significados. Isso foi uma coisa que apareceu muito na pandemia, que foi essa necessidade do home office. E aí, como é que eu faço o home office? Que cor? Qual é a melhor cor de home office? Né? Qual é a melhor cor de espaço de trabalho? Até dei um print, porque tinha um blog, né? E estava falando isso. Se você precisa de produtividade, a gente traz aí o vermelho, né? Se você precisa de equilíbrio, a gente traz o verde, né? Ou tons pastéis que remetem à calma. Mas se você precisa cumprir prazos, o ideal é utilizar azuis esverdeados. Então, olha só, eu não sei vocês, eu trabalho com produtividade, com equilíbrio e cumprindo prazos. Aí eu faço o quê? Eu faço a parede listada? Eu pinto cada parede, né? Eu pinto de uma cor, aí dependendo da hora, eu fico virando o meu banco e fico olhando a cor, que agora eu preciso cumprir prazo, vou ficar aqui olhando para esse azul esverdeado. Agora eu preciso de equilíbrio. Não funciona assim, né? Outra coisa também, nessa nossa angústia, né, de procurar resposta. E qual é a cor ideal do home office? Gente, porque eu vi muito isso, né? Eu tava ficando já saturada. Cor ideal do home office. Imagina se nesse Covid, o quanto de gente teve nesse planeta trabalhando em casa. As pessoas que são seres diferenciados, cada um com a sua história. Naquele momento, cada um com a sua problemática, né? Cada um com a sua... Claro, a gente tem aí um inconsciente coletivo, a gente tem memórias primitivas, inclusive eu vou falar disso, mas a gente tem o nosso repertório pessoal. Será? Então, aí a gente descobre, a melhor cor para o home office é laranja com cinza e uma bancada de frejó, né? Que agora frejó é a madeira do momento. Aí a gente põe aí para 8 bilhões de pessoas, né? Nesse planeta, todo mundo vai trabalhar na minha bancada. Tudo igual. Porque é a melhor cor aí pro... Não faz sentido, né? Também não faz sentido que não são 8 bilhões de pessoas que vão ter o home office. Mas é só para a gente ilustrar, né? Como isso não faz sentido. Então, olha só, né? Além dessas nossas questões simbólicas, né? Com significado, a gente também gosta de ordem, padrão, organização visual, controle, né? O nosso cérebro ele gosta disso. Inclusive, né, como diz o neurocientista Vilayanur Ramachandran, que é um dos especialistas em neuroestética, ele fala que isso é muito sedutor, né, pro nosso cérebro. E, de certa forma, esses signos, né, esses símbolos, eles parecem que trazem, assim, pra gente um controle, né? Parece que criam uma ordem. Quando a gente tem essas respostas, né? Usa laranja para isso, usa verde para aquilo, usa a cor da valência ecológica para essa situação sempre que vai dar certo, né? Isso dá uma paz pra gente. Parece que a gente está no controle. Agora eu sei como é que eu faço. Mas será que é assim tão simples? Será que o nosso cérebro, que é ainda, né, uma das máquinas mais perfeitas e complexas, a gente que é uma fonte aí inesgotável de criatividade, conexão, capacidade cognitiva, sinapse, será que é tão simples assim resolver essas questões, né? Resolver essas buscas? Deixa eu ver. É isso mesmo, dá só uma lidinha. Então, olha só, né? Novamente, somos
8 bilhões de pessoas nesse planeta. Cada um, claro, nós temos aí uma memória primitiva, né, que a gente carrega, mas a gente tem as nossas histórias, as nossas vivências, e elas pesam também, tá? Então a gente também tem que considerá-las. Então, olha só, essa aqui é uma pesquisa, essa aqui é da Austrália, eu não lembro de onde que é, eu apaguei de onde que era. Nevada, olha em cima, né? Essa é de 2019, da Universidade de Nevada. E aqui eles falam, né, sobre as diferenças individuais na percepção da cor. Então, mesmo quando a gente, né, tem um modelo Sense-OG-INT relacionado à percepção visual da cor, então, primeiro é o Sense, né, da captação da luz, depois você tem o ORG, que fala da percepção, ainda assim, ainda é comum a todas as pessoas, o INT, a interpretação é individual para cada ser, né? Quando a gente fala de percepção, é claro, é escuro, essa cor vibra, essa cor contrasta, né? Que é comum a todas as pessoas, ainda assim a gente pode ter percepções diferentes, né? Um exemplo disso é aquela história do vestido de dress. Não sei se vocês lembram. Foi uma... Ah, foi um... Não foi uma polêmica, né? Mas foi uma coisa que apareceu, uma questão que apareceu na internet. Ai, mas esse vestido é azul e preto ou é branco e dourado? Tinha gente que via o azul e preto, tinha gente que via o azul e dourado. Então, tudo dependia do referencial e da parte da foto que a pessoa estava olhando. Então, quando a pessoa olhava o referencial sendo o dia, né, a luz do dia, o olho ele já completava. Se isso está de dia, esse vestido ele é a luz do dia que está batendo, ele é de uma tonalidade. Quando a gente olhava a parte mais escura, então, e se isso está no escuro, então ele está para essa outra tonalidade. Então, que a gente fala da constância cromática também, tá? Então, mesmo em uma coisa que tem muitos estudiosos que defendem ser igual para todas as pessoas, mesmo nisso a gente pode ter uma diferenciação. Então, é isso, né? O caso do The Dress. Uma outra coisa, uma outra pesquisa, né, intitulada A Denominação de Cores reflete tanto a estrutura perceptual quanto a necessidade comunicativa. Então, nesse estudo, ele mostra que, dependendo da região, do local onde você está no planeta, você percebe as cores e denomina de forma diferente. Então, esse é um cuidado também que a gente tem que ter, porque muitos dos estudos, muitos estudos mais antigos de cor, a gente tem muitas coisas que vieram da Alemanha, muitas coisas que vieram de países nórdicos, né? Então, são percepções que eram de uma outra realidade. Se a gente pega esses estudos, a gente refaz esses estudos, por exemplo, em Fortaleza, é possível que a gente tenha respostas diferentes, porque a luminosidade, né, a luz do sol, ela bate de forma diferente, as pessoas percebem as cores de forma diferente. Então, olha só, né, quantas coisas, né, que a gente tem que perceber, a percepção perceber, né, que a gente tem que estar atento, né, quando a gente fala de cores. Então, é por isso que eu trouxe até essa questão do desmistificar, né, então eu coloquei aqui o que é o desmistificar, o que significa. Então, acho que uma das coisas que significa, eu acho interessante, é o esclarecer, né, esclarecer as histórias, esclarecer o que faz sentido, fazer vocês tentarem entender também se faz sentido, questionar se faz sentido ou não faz, tá? Essa história com a cor. O que vocês ouviram falar da cor. E aí, para a gente conversar, eu trouxe esses 3 pontos, né? Psicologia das cores, cor luz e cor pigmento e análise de estudos. Então, primeiro, né, com relação à psicologia das cores, isso aqui é uma coisa que a gente encontra por aí, você dá um Google lá, psicologia das cores, aparece isso. Ah, ideia de confiança, é ideia de espiritualidade, é urgência. Mas será que é só isso? Então, isso aqui não é que está errado, mas isso no nosso universo, né, nessa potência cromática que existe e da nossa relação com todo esse espectro visível, gente, isso é um recortezinho muito pequeno, né? Então, vamos pensar.
a evolução dos órgãos, né? Não é só por que a gente enxerga. Enxerga porque tem uma onda eletromagnética carregada de fótons e vem uma energia, bate na nossa retina, bate na fóvea, aí ela percorre nosso cérebro, vai lá, bate na zona V1, vai gerar neurotransmissores, neuromoduladores. Isso aí é uma coisa, mas para que a gente enxerga colorido? Para quê? Tem uma razão. A natureza é sábia. A natureza é muito sábia, gente. E assim, não é que nós humanos enxergamos mais ou melhor. Cada ser, cada espécie tem a ferramenta que precisa para sua evolução, né? Para se manter enquanto espécie nesse planeta. Deixa eu ver, falou alguma coisa no chat. Sobrevivência também, exatamente. Ok, os primeiros órgãos, tanto que assim, os primeiros órgãos, né, se a gente pegar o homem antigo, lá, o Australopithecus, eles tinham órgãos, os órgãos fotossensíveis, eles percebiam se estava apenas claro ou escuro, tá? Eles não tinham cones, eles só tinham bastonetes, eles só percebiam uma variação de luminosidade. E aí, né, chegou aí o nosso colega, o Homo habilis, resolveu ir, acordar no outro horário, vamos lá para a luz do dia, vamos ver o que é esse negócio. Quando eles mudaram, cambiaram aí da noite para o dia, aí o nosso corpo também, na sua sabedoria, começou a produzir, né, a modificar o nosso corpo para que a gente pudesse se adaptar. Então também tem isso, gente, nós somos seres que se adaptam, né? Isso é uma coisa para a gente refletir também, que a gente tem toda uma preocupação com os caminhos que o nosso planeta está, né, tá andando, com tecnologia, com as crianças. Assim, durante toda a nossa existência enquanto espécie, houveram mudanças, às vezes mudanças drásticas, e houveram adaptações no nosso corpo. Então, talvez, né, daqui a alguns muitos anos, milhões de anos, né, talvez o nosso corpo mude novamente. Inclusive, isso já começou a acontecer, né, se a gente conversa com dentistas, ortodontistas, então, né, relação dos dentes, crianças que já não estão tendo alguns dentes, né, porque já não faz mais necessidade por conta da medida. Inclusive, né, isso é uma das coisas que os ortodontistas falam, esse mundo de gente usando aparelho, todo mundo, mas todas as crianças já nascem hoje predestinadas a usarem aparelho, é por conta da nossa alimentação. Então, a forma como a gente mastiga, o nosso maxilar, ele foi estreitando, só que os nossos dentes não foram. Eles não acompanharam essa mudança do maxilar, então eles ficaram muito grandes para a nossa boca. Tanto que hoje, normalmente, eles fazem um tratamento ortodôntico, né? Que é para abrir a arcada para depois arrumar os dentes. Então, olha só, né? Quantas mudanças aí pelo caminho. Então, olha só, depois de toda essa história, então, a gente teve aí o Homo habilis, e se a gente pegar, né, até o carinha mais espertinho, que é o Homo sapiens sapiens, ele vai ter aí 60 mil anos, tá? 60 mil anos até hoje, qual foi a relação, né, como é que ele foi construindo os entendimentos sensoriais, né, visuais, auditivos, táteis, né, olfativos. Foi tudo com a natureza, né? Então, assim, é muito tempo que a gente teve presente em contato, não vou falar natureza, que a gente continua na natureza, né? Mas nesse ambiente natural, tá? E tudo isso deu uma programação para a gente. Então, olha só, né? Como é que a gente faz? Como é que seria essa leitura cromática primitiva? Né? Então, primeiro, para a gente entender né, essa leitura, a gente tem que tá claro que isso era para buscar alimento com assertividade, localizar presas, predadores, não era só para chegar lá, nossa, que paisagem linda, vou ficar aqui, nossa, que fogaréu, eu adoro, né? Terapia do fogo, vou ficar aqui admirando. Não, né? Então as cores elas diziam pra gente: corre, foge, luta, fica, tem comida, não tem comida. Aqui vai ter abundância de alimento ou não? Olha, ali tem, capaz, eu vi ali, tem cara de que tem predador, né? Toma cuidado.
E era tudo isso, né? Eram essas composições cromáticas que passavam essa informação para a gente, né? Então, olha só nessa proporção de azul com essa cor de relva, né? Poxa, aqui não é que é 100% tranquilo, mas aqui eu consigo ter um controle. Tem uma arvorezinha ali, uma árvore baixa, uma savana. Se tiver perigo, é só eu subir na árvore, né? Mas olha só, eu olho para lá, eu olho para cá, então posso ficar sem medo. Aí, olha só, já quando o cara cai na floresta, até hoje, né? Acho que todo mundo tem medo de se perder na floresta. Vira e mexe, a gente ouve, ai, pessoas perdidas na floresta, né? Equipe de bombeiros procurando há não sei quantos dias. Isso aí, gente, essa composição cromática, ela é tensa, né? Então, quando a gente fala, ai, o verde é relaxante, o verde traz aí uma tranquilidade. Qual verde? Em que proporção de verde? Né? Dentro de que contexto? Fabiola, explica a nossa por flores. Exatamente, Fabiola. A flor, ela é um índice de alimento, porque a flor vai virar fruto. Então, quanto mais florido, mais abundante, mais alimento. E é uma coisa que a gente carrega até hoje. Então, a gente traz a flor para casa. Ai, flor é vida, a flor. A gente tem uma relação ainda até hoje, realmente, né? A flor traz vida mesmo, gente. Que quando esse homem estava aí na floresta e tinha um lugar cheio de flor, claro, não é a florzinha no campo, mas a flor nas árvores. Isso aí significava abundância, significava comida, né? Então, olha só como a natureza foi programando a gente entender as tonalidades. Opa, essa aqui entrou, não era para ela estar aqui. Achei que tinha tirado esse slide, oh meu Deus. Né? Eu nem lembro o que era que eu estava questionando desse slide, mas era só esse cuidado que a gente tem que ter, porque a gente acabou ficando com algumas programações e às vezes até que a gente hoje nem faz mais sentido, né? Então, mas quando a gente fala do fogo ser vermelho, né? Ai, por que que o vermelho é quente? Ai, o vermelho é quente porque vermelho é fogo. Gente, acende a sua churrasqueira, tira uma foto e vai com o conta-gotas. É uma coisa muito pouquinha de vermelho. Ele é quase todo laranja. Aí vai ter amarelo e vai ter, né, o tom avermelhado. Né? Só que também o que acontece? A gente tem uma coisa de linguística e a gente tem uma coisa que é, né, dar o nome, a gente reconhece aquilo que a gente dá nome. A cor laranja, ela só foi denominada laranja como cor em 1500. Então, antes de 1500, o que é? Ou o negócio é vermelho ou ele é amarelo. Né? E a gente foi trazendo essa coisa do fogo vermelho. Eu até trouxe isso aqui, que isso aqui é uma discussão, né, que eu já tive na internet, que o fogo mais quente é o fogo azul. Inclusive, esse vulcão, ele existe, acho que ele é lá no Havaí. A cor mais quente, né, de fogo mais quente, as estrelas mais quentes são azuis. O fogo, o fogo mais quente é o azul e a gente percebe isso no nosso fogão. A gente está tão presente do fogão, e, gente, a gente nunca. Todo dia a gente cozinha, todo dia a gente acende lá o bendito do fogão. Mas se eu pedir para você, se eu tivesse pedido antes de falar disso, antes de mostrar essa imagem e falado, desenha um fogo para mim, vocês iam pintar de vermelho. Então, olha só, também tem isso, né? Isso que eu falo, de degustar a cor. O quanto realmente a gente está atento àquilo que a gente vê que tem no nosso dia a dia, ou o quanto é algo aprendido, ou está ali preso nas nossas memórias primitivas, e a gente nem parou para reparar, né? Então, olha só que loucura. Que a Ana tá falando, até gostava um pouco, mas depois da pandemia não consigo, nem gosto, nem esmalte vermelho consigo gostar. Foi, Ana? Criou um bloqueio aí com o vermelho? Pode ser. Vamos lá. Então, a gente vai criando as nossas relações cromáticas, tanto nas nossas relações naturais, que a gente já vem carregando com a gente, quanto nas nossas relações humanas, no nosso repertório, na nossa vivência.
Então, o que pode acontecer? A gente pode ter essa relação, de repente, mas o turquesa, ele é uma cor que remete a uma certa tranquilidade, inclusive porque se a gente vê onde a gente existe uma abundância de turquesa na natureza, esse turquesa ele não oferece risco ao homem. Então, normalmente são praias, é um mar que não tem onda, é uma areia branca, são lugares calmos, né, que remetem a essa cor. Então, assim, não oferece risco. Mas agora imagina, quando você era pequeno, você caiu numa piscina turquesa, você quase morreu afogado, né? Você pode ter ficado com bloqueio dessa cor, né? Igual a Ana ficou com o bloqueio do vermelho. Então, adianta, você vai fazer um projeto para um cliente que teve essa problemática, aí você vai. Não, olha, o turquesa é uma das cores mais tranquilas. É a cor que, segundo o estudo, ela traz uma questão assim, assim, assado. Vai funcionar para esse cliente que teve uma experiência tão profunda com essa tonalidade? Não vai, gente, e não vai fazer sentido. Então, a gente tem sempre que relevar, claro, a gente traz todo esse entendimento coletivo, né, esse entendimento, mas a gente tem que entender as pessoas, né? Então, olha aí, né, que eu tô falando. Aí é esse blend de informação que vai fazer com que as nossas interpretações, elas são complexas. Então, aí vocês vão perguntar, e aí, como é que faz? Então, apitou aqui. Vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que analisar os clientes caso a caso, né? Vocês vão ter que fazer um estudo cromático, um estudo de composição quando vocês estão trazendo isso dentro do projeto. Lembrando que cor não é só a cor que você vai pintar na parede, né? Uma almofada tem cor, uma madeira tem cor, né? Tudo tem cor, o piso, por mais que vocês estão colocando lá um porcelanato, né? Sei lá, é cinza, é cor, né? A cor está em tudo. Então, Oi? oi, quem está falando? Oi? Oi? Ai, meu Deus, alguém falou. Quem estava falando? Não? Tá, escapou um áudio. Então, olha só, Já né? desliguei o áudio, Dani. Ah, não, tranquila, achei que estava perguntando alguma coisa. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma situação onde a gente tem um amarelo, tem um azul, tem uma natureza, tem um verde. Para muitas pessoas isso remete a uma coisa gostosa, alegria. Gente, campo de girassol é uma coisa maravilhosa, porque eles são gigantescos. É uma flor, que é um negócio. A que a gente acha no mercado, elas às vezes são pequenininhas, né? Mas campo de girassol, eles são umas pessoas ali naquele campo, uma coisa incrível. E aqui, ó, a gente tem amarelo, a gente tem verde, a gente tem natureza, é alegria também, não é? Porque se eu tenho amarelo, verde, natureza é alegria, é amarelo, verde, natureza é alegria. Não? Ó aqui também. Opa, deixa eu... Também, ó, temos amarelo, temos verde, temos natureza. Dani, temos uma pergunta. Pergunta. No caso de home office, buscamos informações relacionadas ao cliente ou à empresa para as cores? Se é um home office, é a pessoa, gente. Aí não faz sentido trazer o branding da marca para dentro da casa da pessoa. Não, mas agora, quando você está fazendo uma empresa, um corporativo, e eu já fiz bastante escritório, gente, eu trabalho com a marca, sempre pensando que o trabalho do branding, quem fez o trabalho da marca, ele tem que ter ali o propósito da empresa, tem que estar impresso nas cores, né? Os valores da empresa, tem que ter uma sabedoria, né? Aí também o cara fez um logo lá qualquer, jogou no Canva, escolheu o que quer, fica complicado, né? Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um projeto ano passado, retrasado, foi de comunicação para o Móveis Rainha. A Móveis Rainha, o branding deles era cinza, vermelho e verde. E era o vermelho e verde da cor do Líbano. E eu tive que trabalhar com essas cores, porque são as cores do branding dele. Assim, nossa, vermelho, verde. Eu falei, então, o nosso desafio enquanto criativos como é que eu transformo isso em algo agradável, que crie um pertencimento, que traga os propósitos da empresa. Esse é o nosso desafio, né? Não é só, eu vou pintar a parede. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa pelo SurveyMonkey para tentar descobrir. Primeiro que assim, eu tive que fazer um mapeamento com esse cliente
para entender qual que era o propósito que ele queria trazer para a empresa, queria mapear o que era, né, a palavra-chave. Aí eu entendi que a palavra-chave era família. Só que uma empresa gigantesca, né, gente? Estava falando da fábrica. Então tá, família. Eu preciso entender o que é família para esses funcionários. Nessa pesquisa montada, pesquisa paga, e é isso, gente, tem que, né, tem que fazer, se for necessário tem que pagar e faz parte. Eu fui pegando que, assim, família, um ponto que convergia nos funcionários tinha uma relação com música, né? Então, eles diziam, porque a gente cantava junto, essa é uma música que lembra a minha família, né, tal. Então, um ponto que convergia em todos, né, que tinha ali, ó, comida nem tanto, né, não era cheiro, não era cor, tinha muita relação com música. Então, eu trabalhei em cima da música. Uma outra coisa, família, aí a gente foi, né, pensando num elemento, a pesquisa era grande, gente, mas aí a gente chegou no ícone que era a árvore, inclusive era uma fábrica de móveis, tinha uma relação com a árvore genealógica, a árvore que tem relação com a família, a bandeira do Líbano, assim, a empresa ela é de libaneses, né? A bandeira do Líbano tem a árvore, então a gente trabalhou todos os espaços com a árvore, tinha imagens de árvore e parte da comunicação, ou seja, né, um tag que saía, ou um filete, ali tinha o vermelho, né? Em outras partes eu conseguia trazer o cinza. Quando eu trazia o cinza, eu colocava uma frase de uma música. E aí também os funcionários, eles tinham um pertencimento, porque eles sabiam, tinha muitas músicas que se repetiam, mas eu escolhi essa música. Ou sabe aquela coisa que você passa, você começa a ler a música e no seu cérebro você dá continuidade da música, né? Igual quando eu perguntei para vocês qual o time. Então, olha só, às vezes a gente não dá para jogar tudo nas costas da cor. E dá para trabalhar assim. Então, esse é o nosso desafio enquanto criativos. Como é que eu pego um negócio, meu Deus, né? O logo é vermelho e eu vou trazer para dentro do espaço corporativo, né? Então, aí a gente tem uma série de elementos para a gente trabalhar. Que eu falei, era o verde, né? Eu não pintei nada de verde, mas eu trouxe o elemento árvore. Então, eram fotos de árvore. Ali já tinha o verde. Pronto, né? Tá resolvido. Mas foi difícil, foi um projeto aí longo, foi quase um ano, mas, né? Bem, esse é o meu ponto de vista. Não que esteja certo, está errado, é dessa forma que eu faço, tá? Então, acho que cada um tem a sua metodologia, a sua visão. Os clientes de vocês vão chamar vocês por uma identificação, né, com o trabalho de vocês. Mas eu, né, sempre trabalho dessa forma. Espera que só. Usa o home office como seus presentes. Espera que só. A Erika perguntou, mas se a pessoa usa um home office como seu escritório, pois a empresa fica em outro país e o foco na pessoa correta, pois nesse caso eu envolvo cores da empresa, seria isso? Então, acho que eu respondi, né? Então, é um home office, né? Você está na casa da pessoa. Claro, você quer trazer uma identidade da empresa? Então, eu acho que assim, a gente pode trabalhar com algo realmente que remeta para a pessoa também estar imersa, né? Não estar tão desprendida assim, para que ela. É importante também para ancorar ela que ela pertence a uma empresa. Pensei nisso. Para a gente não sair do senso de pertencimento. Então, assim, aqui esse espaço é o meu espaço de trabalho, que eu tenho uma relação com esta empresa. Então, assim, sempre que você vai olhar, você vai criar uma conexão também. Então, né, eu falei, tá na casa da pessoa, mas é que eu tô pensando no todo. Mas eu acho que em algum momento você tem que fazer o link com a empresa, sim. Eu pensei nisso, Dani, porque de repente a pessoa trabalha muitos anos numa empresa, ela já está muito conectada com aquela empresa. Eu acho que é esse caso que a Erika está querendo dizer. E aí, depois da pandemia, ela foi para casa, foi para o home office, né? Eu acho que de repente essa ligação, né, para manter essa âncora mesmo. Para manter o vínculo, para manter o pertencimento. Isso é importante. Eu acho que é uma forma de criar o vínculo, tá? Você traz, sim, né? Eu tinha falado, mas eu estava pensando numa outra possibilidade, mas tem gente que está só no home office, né? Tá só e está direto com a empresa, então aí é uma outra realidade. Então é importante, assim, para a gente não perder o vínculo. Claro, também, né? Você não precisa fazer todo o espaço, né? Mas a área, acho que onde a pessoa tem maior conexão, para a pessoa não se perder também, né? Senão assim, isso é uma coisa também, né? Eu tô aqui, eu entro lá no meu Instagram, eu vou panguar no Facebook, vou falar, mas aquilo é para lembrar a pessoa de que ela está num ambiente de trabalho.
mesmo que seja a casa dela. Teve um experimento, que não tem nada a ver com isso, mas tem uma relação também, né, do olho do observador. Era uma quadra de basquete, e aí nessa quadra de basquete tinha uns meninos que estavam, várias pessoas foram chamadas, e era como se fosse uma seleção para um time de basquete, onde eles tinham que acertar uma cesta, eles tinham que ficar arremessando e acertando a cesta para escolher quem ia ser o pivô de um time. Os meninos que foram participar eles achavam que era isso, que eles estavam participando de uma seleção para ver né, o acerto na cesta. Só que aí, o que aconteceu? O cara que estava marcando, né, fez cesta, uma hora ele pegou e falou assim, eu vou sair da quadra, você faz assim, né, tinha um negocinho de apertar, quando você fizer a cesta, você marca, e deixou né, junto com, né, os meninos estavam fazendo o arremesso. Quando você fizer a cesta, você marca, tá? Eu só vou ali no banheiro rapidinho e já volto. E aí, o que aconteceu? Os caras começaram a burlar. Então, eles não faziam e marcavam. Tinha gente que marcava. E aí, o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram e colocaram uma foto. Gente, era uma foto de Jesus, uma foto enorme, né? Do tipo assim, eu estou aqui olhando você, ser para você, né? Com outro grupo. Os caras a quantidade de pessoas que apertou o botão, né, para falsificar foi infinitamente menor, foi tipo um ou outro. Só de colocar uma foto ali, devia ser era uma faculdade, devia ser uma faculdade católica, alguma coisa assim, né? Também tinha essa relação, mas era uma foto de um quadro enorme de Jesus, né? Meio assim, né? Estou aqui olhando por você. Como aquele intimidou a pessoa a fazer a coisa certa. Então, às vezes, um símbolo, né, como faz com a gente, ou ancora a gente na realidade. Então, vamos lá. Gente, vocês acharam que ia ser 1 hora? Vocês falaram 1 hora para mim. Vocês vão ficar aqui até meia-noite. Tá ótimo, Dani. Vocês tinham compromisso, vocês dançaram, tá? Pede um delivery aí. É mentira. Vamos lá. Nem é nada, tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Então, olha só, né? O laranja também. A gente está acostumado a entender essa relação com o laranja, que tem ele traz uma certa energia, né? Desperta a criatividade, o laranja. Então, aí, olha só, né? Tudo que a gente precisa, né? Então, eu até brinco, eu falo, esses monge budista devem estar tudo aí no suco do Rivotril, porque energia e criatividade, eles estão tudo quietinho, então, para manter o povo calmo, né? Eu acho que é um teste mesmo colocar laranja neles, ou numa cadeia, porque tudo que a gente precisa são bandidos, criminosos, muito criativos e cheios de energia, né? Para pensar e na fuga, não é? Olha só. Então, como a cor tem uma relação com o contexto. Também isso, como quando a gente cria simbolismo né, no budismo, não tenho Super certeza se antagônico, né? eu não tenho certeza qual é essa, né? Se é taoísta, budista, mas enfim, tem uma relação com espiritualidade. Então, eles já se desconectaram dessa relação do laranja que traz energia. Tem até uma relação com o ciclo circadiano, por aí vai, mas eles ressignificaram. E isso aí, para eles, traz uma paz. Então, a nossa relação com as cores não é uma coisa engessada, tá, gente? Então, isso é uma coisa importante. Vamos lá, para o nosso 2, cor, luz e pigmento, que isso é uma coisa que muita gente faz a maior confusão. Então, né, isso aqui, né, a gente começa, né, já com o gênero, começa do começo. Faça-se a luz e a luz foi feita, né, do Gênesis. Então, tudo começa com a luz. Se a gente não tem luz, a gente não tem cor, né? Apaga a luz. Fala, a cor não fica aí, gente. Então, existem, né, umas explicações, existem algumas coisas meio místicas. Mas mesmo quando você está com a luz apagada, a cor vibra, né? Tem uma vibração que plasma na parede, taranã, né? Por isso tem que tomar cuidado com a cor. Isso não faz o menor sentido questão física, na física, gente, que a gente precisa da luz para ter a cor, porque em partes a cor nem existe. A cor é uma onda e o nosso cérebro ele decodifica, um sinal elétrico, né? São elétrons, fótons, e o nosso cérebro que decodifica como cor, tá? Então, isso é uma coisa importante. Olha só, que coisa mais louca ainda.
tudo isso aqui é o espectro, né, que a gente tem, o espectro eletromagnético, o nosso cérebro, as nossas ferramentas, né, que a gente tem nesse planeta, a gente consegue identificar, é só essa faixinha bem fininha aí, bem pequenininha. Isso na questão visual, na questão auditiva também, a gente não ouve todas as ondas, né? Então imagina quantas possibilidades não existem, quantas coisas podem ser que não existem, quantas coisas podem ser que existam e a gente não consegue perceber, porque a gente não tem ferramentas sensoriais para isso, né? Então, para a gente abrir, também para a gente se abrir para as possibilidades, né? Então, também tem questão tudo, quantas descobertas, né, ainda não estão por vir. Por conta disso, porque a gente tem, né, esse nosso corpinho que ele é limitado, né? Olha só, limitado só num tantinho. Aí a gente vai ter aqui essas duas sínteses, tá? Então, assim, para sistematizar, né, para a gente entender como reproduzir as cores, o homem criou essas duas sínteses, a síntese aditiva e a síntese subtrativa, tá? A síntese aditiva diz respeito à cor-luz, que aí a gente vai na mistura das cores primárias, vermelho, um azul, esse azul, né, esse azul um pouco mais escuro, e o verde, a gente vai conseguir reproduzir outras cores, tá? Então, a síntese aditiva, ela diz respeito às cores enquanto a luz sendo absorvida. Então, também tem isso. Quanto mais luz absorvida, então a gente vai ter aí o branco. E aí a gente vai ter a síntese subtrativa. Tá? A síntese subtrativa, a gente vai falar aí de cor pigmento. Então, também tem isso. A gente fala, mas as cores primárias. Então, gente, as cores primárias, existem várias definições de cor primária. A cor primária, né, principalmente na cor pigmento, não é uma coisa que é fisiológica nossa. Isso é uma coisa, foi um sistema desenvolvido pelo homem, tá? Isso, né, há muito tempo atrás, no campo da arte, porque eles não tinham uma escala Pantone gigantesca para eles poderem criar, né? Para eles poderem fazer as suas pinturas. Então, gente, qual é o mínimo de cor que eu preciso ter para poder produzir outras? Só que isso até hoje isso é questionado, né? Porque a gente não tinha parâmetros desde Leonardo da Vinci. Mas qual era o amarelo que ele usava? Qual era o vermelho? Qual era o azul? Né? Então, no decorrer da história também, qual era o pigmento? Da onde que era este pigmento? Porque até hoje o pessoal pega lá, pira, né? Faz com as crianças, né? Aquelas fuleiradas, pega a guache, pega o vermelho, pega o azul. Ai, mistura que dá roxo, aí vai ver que sai marrom. E acontece, tem até um meme, tem um videozinho na internet, né? A menina pega no vermelho, azul, mistura e sai marrom. Pode acontecer, porque não é todo azul e todo vermelho, existe o pigmento certo. E aí tem as cores pigmento transparentes, as primárias transparentes, que são o cian, o magenta e o amarelo, que é do sistema CMYK, que a gente conhece até pelo computador, tá? Que são de cores impressas. A diferença é que um é de cor opaca e o outro é de cor pigmento transparente. Então, a gente vai ter, né, aqui a cor pigmento, tudo que não emite luz. É simples, gente. O que não emite luz e tem cor é cor pigmento. É que às vezes a gente também fala pigmento, parece que é algo impresso, né? Não, dos animais, a nossa, a gente é cor pigmento. Então a gente não emite luz. Tem gente que emite luz, né? Tem uns iluminados por aí. Adoro. Mas isso é cor pigmento. E a cor luz é quando a gente tem aí uma fonte de luz, como a TV, por exemplo. Tá? Então, olha só, o que a gente costuma conhecer como cor primária, que a gente tem as três, né? São 3 cores primárias, só que existem outros sistemas de cor primária, inclusive são sistemas que a gente usa na indústria, tá? O sistema Munsell, são 5 cores. Esse sistema, porque a gente também está muito viciadinho nisso aqui, né? É um negócio dimensional. Ou é o espectro, que é uma coisa reta, ou é isso que é um círculo. Só que, gente, o marrom tá onde? E o diacho do fende, né? Ele tá onde? O cinza, né? Ele não está em lugar nenhum desse círculo dimensional. Só que existem sistemas realmente que são campos, né? Então a gente vai ter as 3 dimensões,
saturação, luminosidade, né, o entendimento do matiz. Então, aqui no Munster a gente tem 5 cores primárias e a gente tem o sistema NCS. Esse é o que a gente mais usa, tá? Inclusive quando a gente faz estudo de tendência. Né, gente, as grandes empresas de tinta, né, todas usam, né, inclusive para trabalhar aqui no sistema tintométrico, né, para desenvolver, é tudo sistema NCS, tá? Que a gente usa e não tem assim, o nome vem, depois a gente precisa criar um nome porque as pessoas não vão conseguir decorar todos os códigos de cor, então é mais fácil a gente lembrar de um nome que tem né, mel de abelha, né, do que falar, é o código 69142C, mas é mais complicado. E aí a gente vai ter a cor luz, né, onde a gente são as... Espera porque só para... Ai, pera, acabei de ver uma coisa. Para home office não precisa usar a regra 60-30-10, não. Quem falou que é mais dependendo do ambiente da casa, se for uma sala, não precisa, gente. Essa, né, já falou, regra, não tem necessidade. É uma dica assertiva, tá? Essa dica das porcentagens, 60-30-10. Mas ela não é obrigatória, tá? Não, nem considero ela como uma regra. É uma possibilidade de projetar. Aqui as primárias convencionais da síntese aditiva, né? As fontes de luz, as fontes luminosas. Ai, mas esse negócio eu ponho para frente, ele não está me obedecendo. Inclusive, é o que a gente encontra no computador, né? Nos programas. Até coloquei aqui, esse aqui é o Photoshop, né? No Color Balance, ó. De um lado a gente vai ter o cian, o magenta e o amarelo, e no outro lado o vermelho, o RGB, né? O vermelho, o verde e o azul. Então, é o sistema até que os próprios computadores, né? Os sistemas eles usam. Então, aqui, ó, não tem vermelho, amarelo e azul, né? É cian, magenta e amarelo. E aí tem a galera que faz uma confusão com cromoterapia, que são totalmente outros 500. A cromoterapia primeiro, como é que funciona a cromoterapia, né, gente? Então, você vai ter aqui um bastão, que ele tem um cristal, aí você vai ter esses chipzinhos coloridos, volta. Os chipzinhos coloridos, esses chipzinhos são colocados dentro desse negócio de cristal, que tem uma luz, e é essa luz que você vai colocando em alguns pontos do corpo, e vai fazendo o tratamento quase como uma acupuntura, e fica lá um tempo, tem um tempo certo. Tá? Então, na verdade, aqui fala cromoterapia, mas na verdade é um tratamento de ondas. Porque, na verdade, o que está fazendo o efeito no corpo são é a frequência da onda. É uma onda de 400, é uma onda de 500, é uma onda de 700. Só que a gente interpreta isso como cor, mas o que está fazendo efeito no nosso corpo, gente, não é a cor, é a onda, né? É a questão física, é a frequência da onda. Então, aí a cromoterapia, a pessoa vai e vai colocar, e tem o tempo certo de colocar, não é assim, coloca lá, vai embora, fugiu, né? Então, e é com luz, e é assim que funciona a cromoterapia. Aí o pessoal pira, porque é a cromoterapia da sala, eu pus um azul para fazer uma cromoterapia. Não faz nem sentido. Como assim você pôs para fazer? A pessoa fica imersa naquele azul o tempo todo, na cromoterapia mesmo, vai fazer mal para a pessoa. Mas não é, pintar a parede não é cromoterapia, gente. Aquela luzinha LED também que fica piscando, que nem uma coisa estrobo, uma maluca de balada que as pessoas compram e deixam lá, né, no banheiro para tomar banho. Eu tomo banho com cromoterapia. Não funciona bem assim. Pode ser gostoso, pode ser, né, relaxante, pode ser, né, é que nem um médico, professor, doutor, dermatologista, amigo meu, que ele fala que a gente compra aquelas máscaras, né, de ácido hialurônico e põe no rosto, né, fala, você tira, fala, nossa, agora saí feio, entrei feio, saí bonito. E fala, isso não funciona, mas isso é tão gostosinho, né, o toque, né, é tão relaxante, de alguma forma é tão relaxante. Então, é a mesma coisa aqui, tá, gente? Então, cromoterapia é isso aqui. Não é a luz que você vai deixar lá no seu abajur que, na verdade, se colocar uma luz azul no seu abajur, você vai parar de ter a melatonina e não vai conseguir dormir. Então, olha só, né? Funciona assim. Então, para não confundir,
tá? Cor luz, cor pigmento e cromoterapia é uma outra coisa, inclusive é reconhecido pelo SUS, tá? O tratamento de cromoterapia. E aí vamos aqui, né, para algumas análises de estudo, que assim, como é que é feito esses estudos de cor, né? Então, eu trouxe até para a gente ter alguns cuidados com as análises dos estudos. Então, normalmente eles são feitos, né, com eletrodos, né, de, biofeedback. Então, vai vendo, né, as respostas do corpo. Então, a pessoa é exposta a uma imagem, é exposta a uma cor e vão sendo analisadas essas respostas. Ai, eu estou tentando acompanhar aqui o tempo, mas... Né, o eye tracking, que também dá respostas visuais para a gente, faz um mapeamento pelo olhar, né? Então, olha aqui, né, o pessoal que trabalha com neurociência aplicada ao marketing, né, usa bastante, ao ponto de venda, que é muito assertivo, né? Porque antes você tinha anúncios que eram gastos uma fortuna, porque até chegar a ser impresso, tal, o dinheiro já foi, né? Já foi pago, já foi gasto. E aí você lembrava da atriz, você lembrava ou do filme e não lembrava da marca. Então, olha só, né? Que coisa que não fazia o menor sentido. Então, isso ajuda a mapear também áreas quentes, áreas frias, e saber assim, poxa, então o logo está no lugar errado, né? Então, como é que a gente faz esses ajustes? E aí tem outros estudos, né? Esse aqui é muito legal. Depois eu encaminho para a Vânia ou para a Sandra, para elas compartilharem com vocês, porque eu acho esses dois que eu vou mostrar agora, eles são muito legais mesmo, tá? Esse aqui, ele é da Austrália, tá? Então, ele foi feito com o eletroencefalografia, então um ambiente onde tinha uma projeção, tinha projeção de cor, tinha projeção de móveis e tinha projeção de escalas diferentes para fazer um mapeamento de como as pessoas respondiam, tá? A essas projeções, mas era um ambiente, todo o ambiente projetado, tá? Era uma realidade virtual. Esse aqui foi um estudo muito parecido com aquele anterior, só que esse aqui foi feito na Coreia. Mas os dois estudos... Ai, gente, espera, eu abri. Esse aqui, ele foi muito parecido, tá? Muito parecido mesmo. Veio da Coreia. E olha só, né? Então, eu vou mostrar para vocês os resultados, alguns resultados que eles mapearam nesse estudo. Então, tinha uma pessoa sentada, tinha o eletroencefalograma, tinha as projeções que iam para as paredes. E aí, né, esse estudo chamava Quantificando Emoções em Ambientes Arquitetônicos usando Biometria. Então, nesse estudo aqui, verificou-se que cores quentes, como vermelho e amarelo, tinham propriedades estimulantes, enquanto a cor azul foi classificada como mais agradável do que o vermelho e o amarelo. No entanto, o vermelho teve uma taxa de afeto, eu não sei se é que assim, está traduzido isso aqui, tá? Eu não sei se é afeto ou aceitação mais alta em outro ambiente que o azul. E uma taxa positiva mais alta quando introduzido em uma cor de sala com uma tarefa de trabalho. Então, assim, é uma sala para trabalhar, ele foi visto de forma mais positiva, tá? O vermelho. Numa sala pensada para o lazer, os tons de cinza eram altamente preferidos, enquanto para o trabalho e estudo, as cores suaves eram preferidas. A maior proporção de cor esverdeada melhorou o conforto e o relaxamento, resultado que foi reconfirmado em um ambiente com maior presença de plantas, né? Então, olha só, que eu tinha falado para vocês quando eu fiz o Móveis Rainha, né? Eu trouxe o verde, tudo bem que era uma imagem, mas a planta é verde, né? Então tudo tem cor, não precisa ser uma cor chapada, não precisa ser só a cor na parede, né? A gente pensar com criatividade. Da mesma forma, cores brilhantes não é brilhante, tá? É cor luminosa. É que também existe um problema de tradução, onde eles traduzem o brightness como brilhante, mas na verdade é luminoso, tá? Então aqui tem mais luz, mais iluminada, definidas com uma intensidade de reflexo de luz acima da média, bem, 2, aí está na mensuração que eles fizeram, não sei dizer agora, em um ambiente configurado virtualmente, induziram emoção positiva. Então, cores com uma luminosidade maior, então, ficando mais claras, né?
Saturadas, porém um pouquinho mais claras, elas traziam uma emoção positiva. Da mesma forma, o azul foi visto como mais agradável em vários estudos e acompanhou a diminuição da frequência cardíaca. O vermelho, por outro lado, vermelho, o esquema de cores estimulante acompanhou a menor diminuição da frequência cardíaca em comparação. Então, olha só, aqui já fez um negócio meio louco, né? Diminuição de frequência cardíaca em comparação com o verde, o azul e o branco. Ou um aumento na frequência cardíaca. O resultado indica que a experiência subjetiva da mesma cor pode mudar quando variáveis adicionais, como um desempenho de uma atividade, trabalho de escritório, seja, trabalho de escritório, são introduzidas. Então, assim, eles fizeram o vermelho numa sala, fizeram o vermelho numa sala de descanso e fizeram o vermelho numa sala de trabalho. E ele mostrou respostas diferentes. Então, numa situação, a frequência cardíaca aumentou, em outra, ela diminuiu e era vermelho. Então, isso que eles estão mostrando aqui nesse estudo. Ai, 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 ai. Então, Dani, deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, aqui nesse estudo ele está dizendo que não foi a cor que influenciou o comportamento, mas foi o uso daquele Então, local, exatamente, o uso do né? local. O uso do local. Então, é por isso, cor é contexto. É contexto. Não é só, tipo, o vermelho sempre vai deixar a pessoa com a frequência cardíaca mais alta, ou sempre vai... Não, então, depende do objetivo, do propósito do espaço, né? Olha Dani, aqui, eu ó. ia até além. Depende também do momento que a pessoa está vivendo, né? De repente, Exatamente. Também, ó, se fosse a Ana, né? A Ana, ela já né? tinha falado, não posso mais com o vermelho. Então, Antes do em nenhuma Covid, talvez ela não. agora, em nenhuma situação, esse vermelho ia ser bom. Então, olha só, no entanto, o papel do cérebro humano, eu acho que essa foi a última parte que eu acho que isso é o mais importante desse estudo. No entanto, o papel do cérebro humano na experiência só foi abordado recentemente e ainda há falta de conhecimento e consenso sobre experiências na intersecção da arquitetura, psicologia e neurociência. Além disso, pesquisas preliminares foram conduzidas para formar os efeitos dos espaços arquitetônicos nas emoções e no comportamento humano. A metodologia ainda é pouco desenvolvida, sem protocolo padronizado e adota medidas qualitativas que carecem de consistência e objetividade. Também há conhecimento insuficiente de ferramentas biométricas para medir as experiências das pessoas dos ambientes arquitetônicos. Isso aqui foi uma brechinha no final dessa pesquisa. Mas, gente, nessa pesquisa eles trazem 20 artigos. Então, não foi um negócio que foi feito de qualquer jeito. É uma revisão, Dani? Então, eu acho que eles fizeram um estudo com base em outros artigos. Em outros. Uhum. Então, assim, o que eu acho que a gente tira daqui? Um cuidado, porque todos esses estudos, gente, a neurociência é muito, né? Ainda mais nesses estudos. Antes, estava muito preocupada em, o cara teve um AVC, como é que o cara volta? Né? Então, a preocupação era de uma necessidade de sobrevivência, né? De uma melhora realmente de um quadro de saúde. Agora é que a gente começa a pegar esses estudos e trazer para realidades, né, de vivência, né? Não é de sobrevivência, de vivência. Então, isso é muito novo. Né? Esses estudos, eles são muito, muito novos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter para ler. Outra coisa, o outro que foi feito na Austrália, esse foi feito na Coreia. Gente, são pessoas totalmente diferentes da gente. Outra coisa, foi um estudo feito em ambiente controlado, né? Totalmente diferente, se a gente pudesse colocar alguma coisa numa pessoa, né? E mandar ela agir naturalmente dentro de uma casa-cor, dentro da feira de Milão. Você consegue mapear. É uma realidade que a pessoa está vivendo, né? Mas aqui a pessoa está numa sala, tudo projetado, a pessoa está cheia de eletrodo na cabeça. Haja naturalmente. Alguma coisa já está errada.
né? Alguma coisa já não está bem. E eu acho que assim, não fica o dia inteiro, né? Uma vez eu fiz um exame que tinha que pôr uma sonda no nariz, o negócio ia até o estômago, você tinha que ficar aquilo 24 horas, era um negócio horroroso. No começo, você não conseguia, a gente parecia gato quando põe roupa, sabe? Gato quando põe coleirinha, que eles ficam meio, né? Fica meio. No começo do dia, então, eu só fui começar a relaxar, eu acho agir naturalmente com aquele treco lá, aquele exame que eu tava fazendo, que era uma Holter, né? Gente, acho que depois de, sei lá, depois de 12 horas, que aí você começa, né, até a esquecer, mas eu duvido que a pessoa tenha ficado sentada nesse lugar durante 24 horas. Então, são os cuidados que a gente tem que fazer quando a gente analisa esses estudos. Leia o estudo por completo até o final, as considerações de quem fez o estudo, em que local ele foi feito, né? Quem eram essas pessoas que foram analisadas. Eu também já vi, deixa eu colocar aqui, recortes de estudos, gente que falava sobre o GABA, sobre não sei o quê, né? De ambientes com luz azul, com luz verde. O estudo tinha sido feito em ratos. Aí faz menos sentido ainda, né? Então, isso que eu tô falando, todos esses estudos são embrionários, por isso a gente tem que tomar cuidado com os estudos que a gente está lendo, que a gente está, né, trazendo como informação. Esse é um outro, né? Esse aqui é um clássico que o pessoal gosta de contar, a história do Baker Miller Pink, do rosa. Ai, porque as cadeias da Suíça, porque pintaram de rosa e o pessoal ficou de boa. Não ficou, tá? Então, assim, já foi feita revisão nesse estudo, revisão nessa pesquisa, ela foi refeita, e, inclusive, depois que ela foi refeita do Baker Miller Pink, eles né, tentaram trazer um outro tipo de rosa, que deram um outro nome, eu não vou lembrar agora que o outro nome que deram, mas o que eles viram? Que o rosa não chegou uma hora que ele não estava funcionando. Então, os presos estavam se sentindo humilhados, eles estavam se sentindo criou um mal-estar, e aí, em alguns presídios, eles desistiram de usar o rosa, ficou só em algumas salas, mas também ir para a sala rosa é a sala da tortura. Então, o cara já vai, pronto, eu vou ser humilhado, estou indo para a sala rosa. O cara não vai relaxar, gente. Então, a princípio, o estudo, ele deu um resultado positivo, mas depois, conforme foi passando os anos, eles foram revendo esse estudo, viu que, na verdade, não funcionou, e não só não funcionou, como acabou gerando mais agressividade entre os presos. Tá? E aí, a última coisa, um cuidado que a gente tem que ter. A gente adora a Eva Heller, né? Ela é uma escritora, por sinal, ela escrevia, né, livros infantis, só que ela escreveu esse livro. O nome do livro, ó, até coloquei aqui, ó, título original, Vi Farben, esse título original não é a psicologia das cores, tá? O texto original, é Como as cores afetam a emoção e a razão. O título do livro, que é esse que está aí no vermelho. Só que aí, né, por, sei lá, quem teve a brilhante ideia de colocar o nome do livro A Psicologia das Cores. Acho que vendia mais, né? Faz parte. É igual o título de filme em inglês, quando a gente pega o título do filme em inglês, e a gente vê como traduziram, você fala, gente, não tem nada a ver a tradução, né? Mas ficava mais atrativo. Enfim, ficou a Psicologia das Cores, mas não é um livro de psicologia de cores. É um livro de história. É um livro que conta história. E da nossa relação, né, com as cores. No decorrer, né, de um longo tempo, mas também muito focado ali nessa relação eurocentrada, né? Então, fala muito sobre Europa. O que é um problema desse livro? Quando eu pego as pessoas replicando isso aqui. Isso aqui é um gráfico que fala, é a cor que as pessoas mais gostam, é a cor que as pessoas menos gostam. Isso aqui foi uma pesquisa, tá? Uma pesquisa empírica, uma pesquisa também de perguntas e respostas, que foi feita no final dos anos 80, gente. Lembra que foi uma época que estava caindo o Muro de Berlim. Então, imagina que isso aí já tem quase 40 anos, uma época que estava um vulco-vulco ali na Alemanha, e as pessoas deram essa resposta. Será que aquele povo de Berlim, né, se fosse refazer esse estudo hoje, a gente teria essa resposta? Talvez não, não sabemos. Então, qual o problema disso? É um dado defasado. Mas
Tem estudos novos falando que realmente o azul é uma das cores mais preferidas, tá? Entre as pessoas. Até porque a gente tem toda uma relação que a gente está imerso em nitrogênio, imerso na atmosfera, de alguma forma, quanto mais distante a gente vai vendo as coisas azuladas, então a gente tem uma relação muito próxima com o azul. Mas também é um outro cuidado, porque quando eles falam é a cor que mais gosta, é sempre aquela pergunta, qual é a cor que você mais gosta? Então, às vezes tem um outro estudo que falava disso, a cor que a pessoa mais gosta não é a cor que ela gosta nos objetos dela. Tem um estudo, um artigo sobre isso, né? Que aí depois quando eles começaram a analisar, eles viram que o que a pessoa respondia como cor que ela mais gostava não é a cor que ela escolhia para a parede e nem a cor para a roupa, tá? Então, a cor que a cor que as pessoas mais gostam é azul, mas com uma afinidade com a cor. Não que seja uma cor que a pessoa vai querer se vestir, ou ela vai querer comprar um carro, ou ela vai comprar uma geladeira, ou ela vai pintar a parede da casa dela. Então, um cuidado que tem que ter. Isso aqui também, esses acordes, né? Que também já vi as pessoas, porque essa é o acorde de algo natural, é o acorde da gentileza. Então, também está no livro, tá? Esses acordes, eles foram montados nessa época, com base numa pesquisa de pergunta e resposta. Então, isso aqui, não existe uma revisão nesses acordes. Então, aquelas pessoas que responderam lá quase 40 anos atrás, talvez elas responderiam de uma forma diferente aqui. Então, também a gente não tem como ter isso como um parâmetro, tá? Porque a gente vai projetar, não é excitante, sensualidade não está aqui. Teve um estudo que foi feito na Universidade Federal de Fortaleza e o professor Pablo Manier, ele tentou refazer, inclusive ele, que é membro do AIC, que é a Instituição Internacional de Pesquisadores. Gente, lá todo mundo é pós-doc, que é uma coisa de louco, tá? E ele é um dos professores, que faz parte do AIC. Ele tentou fazer essa pesquisa da Eva Helen em Fortaleza e as cores foram totalmente diferentes. Por motivos óbvios, né? Até tinha falado para vocês lá no começo, a pesquisa, que dependendo da geografia, o espaço, as pessoas percebem a cor diferente. Então, o que é sensual para o alemão lá dos anos 90 não é o sensual para o brasileiro de Fortaleza agora de 2020. Então, cuidado. Então, vamos chegando aí, né, ao nosso final. Então, assim, gente, não basta entender a cor. O protagonista é o ser humano, o protagonista é a gente tem que entender as pessoas. Então, fica, o que significa essa cor? Não, entenda as pessoas, meu. O que a pessoa busca? Qual é o propósito? Qual é a intenção, né? O que ela quer realmente projetar para a vida, né? O que ela quer sentir. Depois disso é que a gente vai buscar uma cor que tem uma relação com essa história. Teve uma aluna e ela estava trazendo um caso que ela fez uma dispensa de uma cliente e essa dispensa era um anexo da cozinha, era todo amarelo, uma caixa amarela, toda amarela. Aí, né, sempre vem aquela coisa, mas a pessoa não vai enjoar? Então, olha só como é a questão do pertencimento, da verdade, de entender o seu cliente. Para aquela moça, para a dona da casa, a cozinhar, que era um ato de amor. Outro, para ela, cozinhar tinha uma relação com a avó. Ela amava a avó dela, ela tinha ótimas memórias, a avó dela cozinhava super bem. Então, para ela, cozinha era a avó. E a cor que a avó mais gostava, a cor que representava a avó dela, era o amarelo. Então, ela montou uma caixa. Ela falou assim: não, eu quero ir lá, eu quero sentir a minha avó. Aí, né, ela vai enjoar. Então, pode ser que nós somos seres cíclicos. Então, a cada momento a gente precisa de coisas diferentes, se conectar, né, com histórias diferentes. Pode ser que, né, em algum outro momento ela precise se conectar com uma outra história. Mas ela não enjoou dessa, ela só precisou se conectar com outra história. Então, é a diferença do tipo assim, que cor tá usando? Sei lá, que cor tá usando? Agora tá usando, né, um verde, né, um verde musgo, né? Aí a pessoa, como o cliente ele vê aplicado em muitos lugares, ele vai numa casa cor, ele ouve falar, isso vai criando também uma familiaridade. De tanto ter essa familiaridade, ele tem uma aceitação maior. Uma outra coisa também,
o pertencimento. Então, às vezes, o que ele busca não é nem um bem-estar, quando é o bem-estar, a sofisticação, é tudo tão, né, tão premissa básica, que às vezes o que ele está buscando é pertencimento. Assim, pô, eu trabalho pra caramba, eu prosperei, eu tenho sucesso. Eu quero mostrar que eu pertenço a este grupo do sucesso. O grupo do sucesso usa que cores? Ele manda fazer em que lugar? Né? Ele manda, então assim, aí fica tudo aqueles móveis planejados, né? Parede com painel ripado, com, né? Enfim, com inúmeros acabamentos que querem dizer o quê? Muitas vezes eles passam essa sensação do pertencimento, agora eu prosperei, né? Então agora eu tenho sucesso. Ou a familiaridade, eu já vi, para mim né? Tem essa familiaridade, já tem uma aceitação maior a esse acabamento, a essa cor. Então, essas são algumas possibilidades, algumas coisas que a gente tem que entender quando a gente está projetando. Então, novamente, isso aqui, né, eu acho que eu falei, né, eu fiz a minha especialização em psicologia positiva. A gente fala muito da escuta ativa, né, e às vezes não é só escutar a felicidade, a gente tem que escutar, às vezes, as dores do cliente. Às vezes, né, não é que eu quero, o que eu tenho que trazer para ele não é alegria, eu só tenho que tirar ele do buraco, né? Não sei vocês se alguém aqui já teve depressão, já teve algum quadro assim. Eu tive síndrome do pânico. Você, o que que você quer? Você quer, eu vou te levar para um lugar para você ficar. Não, não quero ficar alegre, não quero, eu só não quero ficar assim. Eu só não quero ficar com esse sentimento, né? Ruim. Eu só não quero ter o sentimento ruim. O que vier depois é uma consequência. Às vezes é isso que o seu cliente precisa. Nesse momento, ele precisa, sei lá, ou é de uma organização, ou é de se sentir pertencente, né? Ou de se sentir vivo, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então, a empatia aí é um exercício. E é isso, meus amores. Desejo para vocês aí, né? Espero que vocês tenham aberto aí a sua. Espero que sim. Deixa eu ver aqui. É que eu estou lendo aqui. Nossa, hoje vi uma aula e nela falava-se muito do azul, aí falou sol, luminosidade, não interfere, nada casa cor. Fala que não quer nada casa cor. É, também tem isso, não queira nada, né? Então, deixa eu dar um stop share aqui. Eu espero ter trazido aí bastante confusão, né? Porque o caos, ele é ótimo. O caos faz a gente aí, ó, mexe algumas coisinhas aqui na cabeça da gente. Então, às vezes, assim, né? Ai, foi bom, ou foi, nossa, foi péssimo, né? Mas mexeu. O importante, acho que era o objetivo, era isso, era mexer um pouquinho para trazer novos olhares para vocês mesmo, né? Com relação à cor, com relação a algumas coisas que são mitos, né? Tem tantos caminhos, tantas possibilidades. Então, a gente também tem que ter olhos de ver, né? A história do fogo. Desenha um fogo, vai lá no vermelho. O fogo nem é vermelho. E o fogo que você usa todo dia é azul. E às vezes nem passa pela sua cabeça. Caramba, meu, podia ter pintado o fogo de azul, né? Olha, tem uma história. Eu falei que vocês não vão sair daqui hoje. Tem uma história. Eu não sei, acho que até a Ana já ouviu, né? Eu adoro contar a história do frango especial. A história do frango especial é que tinha uma moça que ela fazia um frango especial, que ela tinha aprendido com a mãe dela, que tinha aprendido com a avó, que tinha aprendido com a bisavó. E para fazer esse frango, tinha todo um tempero secreto de família. Aí eles temperavam o frango e aí depois cortava a coxa no meio, descartava a coxa. Isso era a mandinga do frango. Tinha que cortar a coxa, põe no forno, senão não dava certo. E todas faziam desse jeito. Aí um dia ela foi na casa de uma tia-avó, ai, vou fazer o frango especial. Ela, ai, tia, vou te ajudar. Aí a tia lá preparando o frango, fez aquele tempero, parará, foi pôr no forno. Ela, tia, você esqueceu de cortar a coxa. Aí ela, mas não precisa cortar a coxa. Como assim? É o frango especial, tem que cortar a coxa, né? Ela, não. Mas a minha bisavó fazia assim. Então, a sua bisavó fazia assim, porque se ela não cortasse a coxa ficava batendo em cima do forno, queimava e ficava com cheiro, dava um cheiro na comida. Então é isso. Será que a gente, no nosso dia a dia, a gente não está cortando muitas coxas que são desnecessárias? Né? Então, de repente, a gente para para pensar, falar, não vou cortar essa coxa, não. Vamos testar?
né? Vamos prototipar, vamos testar, vamos se permitir testar. Uma coisa importante também, assim, vocês têm que testar primeiro do que testar no cliente de vocês. E o testar é, às vezes, colocar uma roupa, é pintar a parede do quarto. Olha, ó, a brincadeira. Aqui eu tô olhando para uma parede vermelha. Uma parede vermelha no seu quarto? Tem. A gente tem que se permitir, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se vocês não têm essa confiança, não têm esse entendimento, já não degustaram, como é que você vai levar isso para o seu cliente? Não tem verdade. No primeiro projeto cheio de cor que você faz, aí o cliente fala, ai, não sei. Já te gera uma insegurança, fala, ai, tudo bem, eu ponho bege, não tem problema, a gente põe o neutro. Ou faz na internet, faz aquele monte de 3D com várias cores e abre uma votação no Instagram. Muito bom, bem. maravilhoso, Dani. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, foi incrível. Foi, né, gente? Legal. Agora a gente vai começar a cortar, não mais cortar a coxa do frango, né? Aí a mensagem. Legal. Assistiu Gente, todo o negócio, a mulher falou 2 Bonito, horas, ó. ele tirou de proveito. Não vamos cortar a coxa do frango. Essa é doida, né? Essa história eu ouvi, acho que lá em São Paulo, né, Maravilhoso. Dani? Tu contou no almoço que a gente conversando, falando sobre cores. Ai, Não pode lembra? ser. Eu adoro essa história, né? Lá. aham. É uma... Ai, meu Deus, não é lenda. Alegoria, né? Eu acho uma alegoria tão... É tão boba, mas ela é tão... Verdade, né? Mas que faz pensar mesmo em muitas coisas do quanto há essa mudança com que ocorria pelo fato da época, né? Ou às vezes até ocorrem situações que era o que acontecia, o que era, vamos dizer, previsto para aquele momento, e que hoje já muda, cada um vem. Então, tudo isso acho que influencia a questão muito importante, esse, quando fala das cores, assim. Eu acho fantástico, ao mesmo tempo que ele é complexo, mas ele é fascinante, assim. Muito bom. Dani, Eu sou. pode falar. Posso falar? Obrigada. Então, eu estou muito grata em te ver de novo, né? E tudo que eu aprendo com você sempre, o que eu mais gosto de ouvir é a tua sensibilidade, o teu olhar, porque sempre se projeta para pessoas, né? Então, isso que você traz de ouvir, de conhecer a pessoa, né? Eu acho muito importante, porque não tem fórmula, né? Cada pessoa é única com a sua cultura, sua história, suas memórias, e eu acho isso muito importante. Às vezes pode, para alguns, se tornar isso repetitivo, mas às vezes o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? Então, nem preciso dizer, né? Ó, vou te Muito mostrar uma obrigada. coisa. Não acredito. Eu vou te mostrar outra. Hoje eu vim toda de azul. Ah! Mas Porque eu tem que gosto. explicar a E história dos símbolos, né? Porque eu sei, mas e o pessoal sabe? Não, ó, o meu De azul é longe de porque visto, meu manto louca! é azul, Ah, eu tô né? quietinha aqui, meu amor. Azul quietinha, né? Quietinha. Não, é que eu prometi pra Dani, eu vou estar na sua palestra, mas eu vou estar muda calada. Seu nome, como é que você ousa? Não dá nem o ar da graça. É que você mandou o WhatsApp lá, cadê você? Eu não podia gritar, estou aqui. Ju, quanto Eu pego no tempo. pé das minhas amigas. Que É. não moleza, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer, né, Vânia? Tu vai ter que 2 convidar encontros. para Momentos ali. Agradecer muito, responder as muito, muito, Dani. perguntas. Agradecer pelo sim dela, e dessa grandiosidade desse encontro, dessa conversa. Que Fiquei fascinada, né? E o dia que eu pude conhecer ela nesse almoço lá, foi na Revestir de março desse ano, né? Tava a Fabiola, a Ju, nós estávamos junto com a
a Bia, né, no encontro foi muito gostoso. Tava E no na hora, quando fala em cor, já associa, já seguia ela. Tava, Nonoca saiu, tava aqui Nonoca também. saiu, As Isso. meninas estavam aqui. Precisamos marcar de novo, né? Sim, temos que marcar de novo. Próximo E agora aí da São Paulo, eu agora vi a começo do ano que vem Dani, daí. eu vi a Dani aqui em Salvador, que ela veio, que a gente no jantou começo do junto com a ano. Natália também. Aí fomos na palestra dela. Aí você vê a tua musa inspiradora ao vivo e falando coisas maravilhosas, né? É mais inspirador ainda. É Isso um aqui são tantão anos de assim. terapia. Oi? São anos de terapia, isso aqui. Por isso que é Olha, assim. né? Psicóloga, tal, aí, ó. Então, já vamos deixar o convite para a Dani voltar mais uma vez, e aí a gente vai fazer um bate-papo para que todo mundo possa perguntar, interagir, senão a gente vai ficar até não sei que horas aqui. Ah, Gente, Bom, a gente e os só tem. amigos, eu nem sei o que que aconteceu. Aqui eu falei, né, tô escondida aqui no canto da casa. E falei, não, 8 horas acaba. Mentira. Nunca acaba. Ó. Acaba não. maravilhoso. Vamos ter que ter um repeteco. Mas Isso, muito obrigada de novo, Dani, Eu pelo seu agradeço. sim. e Eu acho que se depender do grupo aqui, você vai vir muitas vezes aqui em sim, 2024. é, E eu só queria deixar uns recadinhos aqui, né? Para estar atualizando aí o pessoal sobre a nossa. Nós estamos finalizando, nós finalizamos, Dani, agora uma ação social aqui, que nós fizemos um projeto em conjunto. Aqui temos algumas participantes desse projeto, que foi um quarto de atividades terapêuticas para uma criança que tem uma síndrome rara, chamada São Filipe. Então, nós fizemos esse projeto em muitas mãos e a gente já finalizou a etapa de projeto. A gente está partindo assim, sem muitas pretensões para que a gente consiga executar e depois fazer um outro trabalho, uma segunda etapa com uma pesquisa, com pós-ocupação. Então, assim, a gente tá bem feliz e agora a gente terminou essa etapa e a gente está partindo para a etapa de teoria, né, para organizar tudo aquilo que a gente pesquisou. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião, que foi a reunião do pessoal da teoria, que tá a Vânia, tá a Ana, quem mais está aí, gente? Tá a A Rejane, a Sandra, João, a Marisa, tá uma Rejane. galera aí que está contribuindo com essa. E aí a gente tem uma novidade ainda que por enquanto ainda é surpresa, que a gente está bolando aí uma coisa que vai ficar, que vai ser um resultado do que a gente fez do projeto, que vai servir para a comunidade, né? Então, assim, a gente está bem feliz com isso. A execução, nós criamos dois grupos, nós temos o grupo da pesquisa e nós temos o grupo da execução. E aqui a gente já está com algumas confirmações de doações aqui, já fechadas, e duas grandes confirmações que eu acho que a partir dessa semana aí eu já fico sabendo se a gente vai conseguir ou não. E Sandra, pode encerrar. então, só avisando que esse ano a gente tem tido tanto palestrante maravilhoso. Esse pessoal que a gente vai fazer dois convites para mais alguém bem bacana. Então, no dia 24 desse mês, a gente volta aqui para receber não, Eliane Eliane Dávila. Dávila, me fugiu o nome. Ela vai falar do assunto, Construindo para um Futuro Melhor, espaços que promovem o bem-estar das pessoas e do planeta. Então, Dani, você também está convidada, quando quiser vir aqui, muito bem-vinda. E lembrar também que em 2024 a gente tem vários projetos, né, Sandra, que a gente quer desenvolver no grupo e a gente lembrar para vocês que a gente precisa da participação de todo mundo. Quem quiser, a gente está aqui aguardando aí vocês entrarem em contato com a gente para a gente estar colocando esses projetos aí para rodar em 2024. Então tá bom. Agradeço muito, Dani, maravilhoso. Dani, Vou obrigada, assistir de obrigada. Uma novo. fotinha. Vai ficar Obrigada, gravado, eu Dani. mando o link para ti depois. Tá legal.
Já tirou fotinha, Sandra? Que a gente É a sempre esquece foto. da fotinha. Vou tirar de novo. Nancy, você consegue abrir o Oi? vídeo que vai aparecer? Vamos Peraí. lá. Todo mundo fazendo uma cara bonita. Muito bem, sorriso. Show. Muito obrigada, valeu. Eu que agradeço. Obrigada, gente. obrigada, Boa noite, Dani. obrigada. Boa noite. Boa Obrigada, noite. Dani, pelo teu sim. Muito bom. Obrigada. Obrigada.